A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Estamos volta ao nosso momento Bíblia, começando aqui normal, sem filtros. Não estávamos com algum problema no lugar de gravação que a gente sempre faz, mas estamos de volta ao lugar que sempre fazemos para fazer nossos vídeos. Estamos meditando na palavra de Deus aqui, sem filtros, sem montagem no nosso vídeo, tudo naturalidade, que é assim que eu gosto e creio que deve ser. Amém, amados? Quero desejar a todos uma semana abençoada, uma segunda-feira abençoada, que Deus abençoe nosso dia, nossa semana, que tenhamos uma semana abençoada, Deus abençoe nosso lar, família, trabalho, projetos e sonhos, em nome de Jesus. E que Deus abençoe nossa semana de trabalho também, em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos e irmãs, hoje vamos meditar na palavra de Deus, no que a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 49 de Isaías, versículo 13 ao versículo 15. Isaías 49, do 13 ao 15, onde a palavra do Senhor nos diz. 13. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cantos, porque o Senhor consolou seu povo, e dos seus aflitos se compadece. 14. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, e o Senhor se esqueceu de mim. 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu toda a vida não me esquecerei de ti. Repetindo, cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consola o seu povo e dos aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Queridos, existem textos como esse, que se você não fala nada, ele por si só já nos diz, deixa claro o que a mensagem quer nos dizer. Mas aqui eu quero falar um pouco desse texto. Esse texto é sobre a promessa da restauração de Israel. E um texto que ele manda aqui no começo do versículo 3, ele diz que cantai os céus e alegra a terra, porque rompeu os cantos, porque o Senhor se compadece dos seus aflitos. O Senhor é misericordioso, é bom, como nós sabemos. Só que Sião retruca. Nós vemos que no versículo 14, Sião é como nós muitas das vezes, que estamos esperando talvez algo há muito tempo e queremos o nosso tempo e não queremos esperar o tempo de Deus. E como eu já fiz, e creio que muitos, chegamos a murmurar, reclamar, achar que não vai mais acontecer. Não temos a fé que realmente devíamos ter. E aqui como Sião retrucamos, e Sião retruca e diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Só que aí no versículo 15, esse texto é um dos textos que eu sempre falo ele, inclusive aqui conosco nos nossos vídeos, e que eu amo ele. Que o Senhor diz que mesmo que a nossa mãe, que tanto nos ama, não se esquecer de nós, Ele jamais se esquecerá de nós, perdão. Isso é promessa, querido. Existe amor, depois do amor de Deus, existe amor que se compara ao amor de uma mãe, que passa 9 meses com a criança na barriga, fala todo o processo de dores, de renúncia que ela passa para ter uma gestação saudável, para que essa criança saia saudável. Só que mesmo perante isso, existem mães que abandonam seus filhos, como a gente já viu, mães que colocam seus filhos em bolsas de plástico, largam em lugares, doam seus filhos. Mas o Senhor prometeu a Sião aqui e disse a Israel, que mesmo que uma mãe que tanto ama o filho o abandone, ele jamais se esquecerá de mim e de você. O Senhor não nos esqueceu. Talvez estejamos tristes, talvez estejamos fracos na fé, porque esperamos muito uma bênção, um milagre há muito tempo, e deixamos de acreditar, porque demorou muito, mas demorou muito na nossa visão. Tem coisas, já falei isso aqui, volto a repetir, às vezes nós estamos pedindo coisas ao Senhor que nós ainda não estamos prontos para receber. Paulo vai falar em uma de suas falas na Bíblia, ele diz que nós não sabemos o que pedir.
E é verdade. Tem pessoas que pedem certas coisas que, se o Senhor der, não vai ser bênção para a vida daquela pessoa. No final vai ser maldição. E Deus não faz isso. Porque as bênçãos do Senhor, a Bíblia diz que não acrescentam dores sobre a nossa vida. Porém, existem casos que você, de tanto insistir, o Senhor permite para mostrar que o tempo de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus é totalmente diferente para a nossa vida dos nossos. A vontade de Deus é diferente da nossa. O tempo de Deus é diferente do nosso. O plano de Deus é diferente do nosso. E enquanto nós não tivermos entendimento disso, discernimento para isso, nós não vamos avançar. Nós não vamos viver aquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. Porque nós sempre vamos, de alguma forma, fazer por onde a nossa vontade, o nosso tempo principalmente, prevalecer. E é por isso que nós trazemos consequências, muitas das vezes, para a nossa vida, que não devíamos trazer, por causa da nossa ansiedade, porque nós não suportamos esperar, nós não queremos suportar o processo para viver o propósito. O ser humano não quer sofrer, a gente quer sempre a forma mais fácil, a forma mais rápida, mas existe uma coisa muito diferente entre o tempo de Deus e o seu tempo. Eu já falei do testemunho do irmão, o qual eu trabalhava, que vivia pedindo um carro a Deus, e certo dia Deus tocou no coração dele, ele foi sair de casa e ele pensou, veio na mente dele, eu estou pedindo um carro a Deus, mas nem carteira de motorista eu tenho. Se eu tivesse esse carro hoje e saísse de casa, a primeira blitz eu iria ficar preso, iria perder meu carro e iria envergonhar o nome de Deus. Mas Deus não é Senhor, por causa que teria dado a bênção dele, e ele pegou, aconteceu isso. Não, a culpa não era de Deus. A culpa era dele que estava pedindo no tempo dele, sem estar pronto. Mas se ele olha e pede, Senhor, eu desejo ter tal bênção em minha vida, mas me prepara para que quando chegue eu esteja preparado para usufruir da minha bênção. Nós precisamos entender que é o tempo de Deus e que Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais se esqueceu, se esquece ou se esquecerá de nós. Tudo que nós pedimos está lá em pauta, mas vai ser realizado no tempo dele. Porque primeiro ele vai nos moldar, nos capacitar, nos transformar, restaurar, renovar e nos preparar para que quando nossa bênção chegar, o nome de Deus seja glorificado. E a gente não venha envergonhar o seu nome e a gente venha usufruir da maneira correta e venha ser bênção, aquela bênção milagre que nós estamos esperando. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. A palavra do Senhor, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então não vamos mais ser como Sião, retrucar, dizer que o Senhor nos abandonou ou não se esqueceu de nós. Sei que somos falhos, muitas das vezes estamos ansiosos, estamos aflitos, tristes, devido ao processo que é doloroso muitas das vezes. Mas vamos crer no versículo 15, que o Senhor jamais se esquece de nós. E a prova disso é quando Ele deu seu amor, sua vida na cruz. E não só apenas isso, ao terceiro dia ressuscitou, foi nos preparar um lugar, o seu Espírito Santo habita em nós e Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar a morar com Ele no céu eternamente. Ele podia muito bem ter morrido e estar no seu lugar de descanso, mas não, Ele ressuscitou, porque Ele é o Salvador do mundo. Ele é o único o qual nós conseguimos ser alcançados e herdar a salvação, a herança eterna. Então Ele deu sua vida na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, para que tivéssemos vida. E não apenas essa vida passageira aqui da terra, mas vida eterna ao seu lado. Precisamos crer no Filho do Homem, precisamos confessá-lo diante dos homens, para que Ele nos confesse diante do Pai. Precisamos crer que Jesus é o Senhor e aprender a esperar o tempo de Deus. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nossa semana e que essa palavra penetre em nosso coração e que temos um dia de trabalho e uma semana abençoada em nome de Jesus.